Mais de 60 anos, a WWE tem sido um dos pioneiros e tem sido uma das maiores empresas de luta livre de todos os tempos. Então, aqui nesse vídeo eu trouxe as maiores fofocas da história da WWE. Finge que isso aqui é um ok e vamos voltar com tudo. Vambora. Macho Man e Stephanie McMahon tiveram um caso enquanto a Stephanie ainda era menor de idade. É importante dizer que isso aqui é apenas um boato, nunca foi confirmado de fato, mas foi um boato que tornou uma força tão grande que virou até uma lenda urbana dentro dos bastidores da WWE. É importantíssimo falar que onde esse caso, né, e quando esse caso acabou acontecendo, que teoricamente foi nos anos 90, quando a Stephanie McMahon ainda era adolescente, por volta de 16, 17 anos, esse boato ele não existia. É importante a gente reforçar também que o Macho Man Randy Savage ele acabou saindo em 94 da WWE para poder ir para a WCW. E nos anos 2000, o que aconteceu foi que várias pessoas ex-WWE que foram para a WCW acabaram retornando para a WWE. Hulk Hogan voltou, Scott Hall, Kevin Nash, vários lutadores, né, que tinham abandonado, digamos assim, a WWE voltaram. Porém, uma grande estrela da época, super importante, não só na luta livre, não só para a cultura pop, mas também por parte de comentaristas e bastidores, era o Macho Man Randy Savage. Macho Man é uma figura excelente no mundo da WWE, porém ele foi um dos pouquíssimos que não retornaram, nem quando a WCW faliu e nem depois, nem sequer alguma aparição na WWE. E a origem dos rumores, né, de que isso teria acontecido acabou surgindo de alguns sites, né, tipo o The Raja, o WrestleZone Forums, o Kayfabe Memories e também o Rex Sports Pro Wrestling News Group. E foi apenas comentários de alguns usuários que falaram assim: nossa, o Vince McMahon deve odiar bastante o Macho Man, ou alguma coisa pessoal aconteceu na família entre os dois ali e tudo mais. E aí aconteceu que um usuário anônimo lá em 2004 acabou escrevendo a seguinte mensagem: eu ouvi de alguém que trabalhava na Titan Tower que Savage dormiu com Stephanie quando ela era ainda adolescente. E esse post acabou viralizando nos fóruns de luta livre da época, né? No auge da internet ali, que todo mundo podia falar qualquer besteira que quisesse sem nenhuma coisa acontecer. E esse post viralizou. Uma pessoa sem nome, sem histórico, sem basicamente nada, nem tinha foto, pra falar bem a verdade. E aí como que esse rumor acabou ganhando força? O Macho Man Randy Savage, como eu acabei falando, ele não retornou em nenhum momento pra WWE, e inclusive o Vince McMahon tentou sempre abafar a imagem dele, nunca reconhecia a grandeza dele, né, as conquistas dele que teve na WWE. Se você bem lembra, no início dos anos 2010, a WWE tinha algo chamado Raw Retro, ou Raw Classic, eu esqueci. Mas era um Raw, geralmente no começo de janeiro, né, que era sempre o aniversário do Raw, onde eles colocavam o stage antigo do Raw. E aí traziam várias lendas. Teve Jake the Snake Roberts, teve Hulk Hogan, Scott Hall, enfim, e várias outras lendas que inclusive a gente nem se tocava que existiam, né? Eram lendas mais da série B, digamos assim, dos anos 90 e 80 da WWE. Porém, simplesmente o Macho Man nunca foi um deles, o que foi bem estranho. E o coisa ganha ainda mais força, né? Quando numa entrevista super recente, quando eu digo super recente, foi tipo assim, semana passada, onde o CM Punk tava falando de quando ele vestiu aquela roupa dele, né, em 2011, para fazer homenagem ao Randy Savage, né? Com aquela attire da WrestleMania 3. Um vídeo específico para o canal da WWE, então ele não podia falar o nome do Vince McMahon, mas ele disse que alguém no alto escalão da WWE viu ele com aquela roupa ali e falou assim: você não vai usar isso em TV nacional. E o CM Punk, logicamente, vestiu. Mas vários outros lutadores, tipo Hulk Hogan, tipo X-Pac, sempre falaram que isso era só rumor, nunca existiu de fato, então não tem como a gente saber se o Macho Man realmente se aproveitou da Stephanie McMahon e por isso foi demitido da WWE, ou se, enfim, é só umas coisas aí de internet, conspiração. John Cena e Nikki Bella, o romance e também a separação terrível. A gente sabe que o auge do relacionamento com o John Cena e da Nikki Bella foi na WrestleMania 17, aquela cena linda depois que eles derrotaram o Demise e a Maryse. Aí John Cena pediu a Nikki em casamento, todo mundo feliz, todo mundo bem. Eu, particularmente, nem sequer sabia que eles estavam namorando, foi um negócio bizarro. Mas, na verdade, esse relacionamento começou em 2012. John Cena se divorciou da esposa dele, na Elizabeth Hubbardell, em julho de 2012. E aí, pouquíssimo tempo depois, ele começou
até uns burburinhos ali no backstage que o John Cena estaria se aproximando da Nikki Bella, indo a jantares com ela e ajudando as Bella Twins com alguns conselhos de carreira, né? Pra variar, logicamente, foi o TMZ que noticiou isso em primeira mão, de que o John Cena estaria mais próximo ali da Nikki. E aí, a partir daqui, quando eles assumiram o relacionamento de fato, a partir de 2013, o John Cena colocou algumas regras. Como a gente muito bem sabe, o John Cena ele é extremamente metódico e super cuidadoso com o dinheiro dele, com questões contratuais, tudo possível. O John Cena ele é super cauteloso e não deixa muitas pessoas se aproximarem dele para não roubar aquilo que ele tem. E, de alguma forma, ele achou que isso aconteceria com a Nikki Bella, talvez por não conhecer a Nikki Bella tão bem assim, tão profundamente, ou talvez ele tenha algum motivo, a gente não sabe muito bem. Mas a realidade é que ele colocou, sim, alguns contratos e coisas que a Nikki Bella não teria acesso na casa do John Cena quando eles se mudaram para morar junto. Seria algo super separado, super sério, então não teria como eles ter uma vida juntos. E o John Cena, e uma coisa super importante, que é justamente o ponto final que teve essa história aqui, é que o John Cena não queria ter filhos. Ele deixou isso muito claro desde o começo. A Nikki Bella, ela falou que entendia isso no começo, mas no fundo, em entrevistas posteriores, no fundo, ela achava que o John Cena ia acabar mudando de ideia, né? Eles eram um casal perfeito, eram um casal extremamente lindo, então ela achou que, não, ele vai mudar de ideia, eu vou mudar a cabeça dele e a gente vai acabar tendo um filho. E aí a gente teve as grandes tensões dentro do casamento, principalmente por conta desse bendito desse documentário, aliás, desse reality show conhecido como Total Divas. O Total Divas ele trazia vídeos do cotidiano e acompanhava as lutadoras da WWE na época e colocava também os seus parceiros em evidência e os seus problemas, assim como todo o reality show. E aí que estourou pela primeira vez a grande discussão, né, a grande briga em 2016, onde o John Cena basicamente falou que não queria ter filhos de fato e nunca iria querer ter, e a Nikki não entendeu isso e acabou tendo naquela briga. Ficou até bem conhecido, inclusive, no Total Divas. E aí, mas mesmo assim, veio o pedido de casamento, né, em 2017, no WrestleMania 33, como eu falei ali no começo do caso. E é muito louco, porque o John Cena, ele sempre passava a imagem, sempre deu a entender que ele era o cara que nunca faria isso, era um cara que nunca se casaria, justamente por ser tão restrito, por ser um cara tão focado apenas no trabalho, né, igual ele já deixou isso muito claro, o motivo de não ter filhos, né, porque ele estaria cuidando dos nossos, né, que estava assistindo ali a empresa. Então, ela pegou ela de surpresa aqui. E aí o grande pulo é que muitas pessoas acharam que esse pedido foi apenas impulsionado, foi apenas por impulso, ele realmente não queria fazer isso, ele queria apenas agradar a Nikki Bella. E aí nos bastidores, a Nikki Bella acabou percebendo que o John Cena fez aquilo não porque ele queria casar com ela ou queria ter filhos com ela, ele queria apenas agradar ela porque era isso que ela queria. Já que ele não podia dar filhos, então pelo menos ele iria pedir ela em casamento, que era um outro sonho da Nikki. E aí em 16 de abril de 2018, faltando apenas 4 semanas para o casamento, veio o comunicado conjunto de que, após muita reflexão, decidimos seguir caminhos separados. E assim, John Cena e a Nikki Bella se separaram. Uma das fofocas mais famosas e uma das primeiras fofocas, inclusive, da WWE, que tornou um rumo completamente diferente foi o nosso queridíssimo Sunny Days, envolvendo o Bret Hart e o Shawn Michaels. Primeira fase dessa fofoca aqui foi em 95 e 96, tá? Então, como envolvia o Shawn Michaels, o Bret Hart e a Tammy City, conhecido como Sunny, e era que de apenas os bastidores, ali por volta de 96, a Sunny era muito próxima de vários lutadores. E ela e o Shawn Michaels tinham um affair real, tá? Confirmado por ela mesmo anos depois. E o Bret e o Shawn Michaels, eles não se suportavam, né? Eles tinham várias políticas de vestiários diferentes, o Shawn Michaels era muito porra louca, e o Bret Hart, ele não queria esse estilo de vida, ele era um cara mais centrado, um cara mais família, então eles eram extremamente opostos, e toda a briga, a rivalidade e lutas incríveis que eles fizeram, a gente já sabe muito bem. Só que até aí tudo bem, o Shawn Michaels tinha um affair com a Sunny, o que a gente sabia que isso acontecia, o Shawn Michaels era um verdadeiro cachorro nos anos 90, mas para que envolver o Bret? Como isso acabou envolvendo o Bret Hart? Num segmento ao vivo, em 28 de abril de 97, teve um monólogo do Bret Hart, e nesse episódio ao vivo do Raw, o Bret estava fazendo uma promo ali contra o Shawn Michaels, e aí do nada o Shawn Michaels solta a frase: enquanto você está tendo seus Sunny Days ultimamente, se você não entendeu, se você não manja dos ingleses, eu vou explicar para ti aqui rapidinho. Sunny Days é uma expressão super popular significando que são dias bons, é uma fase muito boa. Porém, fazendo alusão também ao nome Sunny, que era o nome da Tammy City, ele é personagem da Tammy City, e que falava então que ele estava tendo dias com a Sunny, né? Então estava tendo seus Sunny Days ali, dias bons com a Sunny.
E qual que era o grande problema, além de falar que ele estava tendo um affair ao vivo, né, revelando a sua intimidade para o público ali, para o mundo inteiro? Porque o Bret Hart, ele era casado. E inclusive a Julie era super famosa assim para os fãs que eram mais fãs do Bret Hart ali de fato, né? A gente sabia que o Bret era um cara de família, então ele estava sempre acompanhado com a Julie, né? Ela ia para os bastidores das lutas quando podia, eventos e tudo mais. Então era realmente uma relação muito próxima. Então saber que o Bret Hart poderia estar traindo a Julie colocou o Bret meio que assim, como o vilão, cara. Pô, a mulher é sensacional, você vai trair ela? Como assim? E aí você me pergunta, por que o Shawn Michaels foi falar isso? Tem algumas explicações aqui, tá? O Shawn Michaels estava com muita raiva do Bret Hart, né? O Bret sempre criticava o Shawn Michaels por atraso, por falta de profissionalismo, atitude infantil, e a tensão era tão grande que eles mal se falavam. E aí, o Shawn queria devolver os rumores, né? E aí, nos bastidores corria um papo de que o Bret dizia que o Shawn estava com uma atitude de um stripper barato, o que é verdade. E aí o Shawn Michaels jurou que o Bret espalhou coisas sobre a vida pessoal dele e aí decidiu revidar então. E aí o que acontecia é que o Shawn, ele estava envolvido com a Sunny, né? Só que ele quis jogar essa daí pro Bret, para atingir não só o Bret, mas atingir a família dele também. Isso aqui teve um impacto completamente imediato, tá? Em abril ali, em maio de 97, por exemplo, né? A vida do Bret virou um verdadeiro inferno doméstico, tá? A esposa dele, a Julie Hart, ficou completamente devastada, achando que o Bret tinha realmente traído ela, né, com a Sunny, porque se for dito ao vivo, né, deve ser verdade. Só que daí a família inteira, e especialmente a do Owen Hart, ficou completamente enfurecido, porque eles sabiam que era mentira, eles sabiam que o Shaw tinha feito isso de propósito, para poder justamente pegar no calcanhar do Bret, daquilo que é mais importante pro Bret Hart, que é a família. E não só o Bret Hart ficou furioso, a Sunny ficou furiosa também com o Shawn Michaels falou assim, não, eu nunca me envolvi com o Bret, o meu negócio sempre foi com o Shawn ali e tudo mais, e acabou não tendo mais nada com o Shawn Michaels, inclusive. E aí, como é que isso acaba terminando, né? Como é que essa fofoca finaliza? Em 97, a Sunny Days vai alimentando a rivalidade ali até acontecer o Screwjob, né? O infame Montreal Screwjob em 97 no Survivor Series. Em 2006, o Shawn Michaels admite o erro, né? Quase 10 anos depois. E na época que ele voltou para a WWE, né? Virou cristão, super repaginado e tudo mais. Ele falou, eu fiz coisas terríveis para manter minha posição. A frase Sunny Days foi baixa, e eu me arrependo. Em 2010, quando o Bret Hart fez seu retorno para a WWE no Raw no 4 de janeiro de 2010, eles apertaram as mãos e encerram a rivalidade ali de anos. E foi confirmado completamente, né, até pela Sunny, anos depois, né, 20 anos depois, ela falou, não, eu e o Bret nunca tivemos nada. De fato, foi só uma frase extremamente maldosa. A nossa próxima fofoca é do Finn Balor e da Becky Lynch, o romance real que aconteceu entre eles. E como é que começou? Como é que foi a origem desse romance aí deles? Em 2006 e até 2013, né, lá na Irlanda, eles eram extremamente amigos, né? Os dois são irlandeses, lutaram numa empresa juntos, né, que é IWW, que é Irish With Wrestling, e outras empresas promocionais ali da Europa também. O Finn era uma espécie de mentor da Becky Lynch, né? E isso foi confirmado por ela, inclusive, em outras entrevistas. Os dois treinavam juntos, né, viajavam juntos para shows e tinham uma relação considerada extremamente próxima. E é aí que nasce o primeiro rumor de que eles estariam tendo um caso. Só que o grande ponto veio anos depois, porque a Becky Lynch confirmou de fato que ela e Finn Balor tiveram uma relação, tiveram um relacionamento e não era apenas rumor. Na autobiografia dela, né, uma autobiografia muito boa, inclusive, a Becky Lynch afirma que o Finn foi o seu primeiro amor real e que eles tiveram um relacionamento sentimental nos primeiros anos, né, lá na Irlanda, antes dos dois irem para a WWE e para o New Japan Pro Wrestling. E o que aconteceu, né, por que eles não ficaram juntos, foi porque eles lutavam juntos na Irlanda, só que aí veio a oportunidade do Finn Balor ir para New Japan Pro Wrestling, né, e se tornar o grande cara, o grande lutador que ele foi lá no Japão. A Becky Lynch acabou indo, um pouco depois ali, é verdade, para a WWE. E aí, em meados da década de 2010, os dois não estavam mais com aquele romance, né, com aquela coisa quente que eles tinham lá na Irlanda. Eles só se reencontraram, ficaram amigos, ficaram de boas.
Inclusive, o Seth Rollins falou que sabe dessa história, né? E ele é super de boa com o Finn Balor, e ele até brinca ali e tal, né? Que, você perdeu, né? Porque agora eu fiz um filho com ela, tudo mais, parará, hahaha, e acabou por aí. E a gente tem a nossa última fofoca aqui, né? Do SBT, ok, que é o vazamento de nudes do Seth Rollins. E não é aquilo que eu coloquei na thumbnail, não é aquela foto lá da Becky Lynch do Seth Rollins que ela colocou no livro dela. Não, é nude real e extremamente explícito do Seth Rollins. O bagulho é tenso, cara. Fica comigo aqui. Em fevereiro de 2015, várias fotos íntimas da Zara Schreiber, que era uma lutadora do NXT, apareceram nas contas oficiais verificadas do Seth Rollins. Vai pegando a ideia aqui. E aí, assim que essas fotos vazaram, minutos depois, a então noiva do Seth, né, a Layla Schultz, postou nudes do próprio Seth em retaliação. Nudes reais. Tipo assim, o bagulho tava aparecendo, tá ligado? Tipo, procura no Google, vai aparecer. E aí o que aconteceu foi que o Seth pediu desculpas e se tornou uma das maiores controvérsias da história da WWE. Foi um bafafá da desgraça em 2015. E as fotos eram explícitas e apareceram inclusive na página de superstars da WWE, porque o site ele sincronizava automaticamente o Twitter dos lutadores. Olha que maluquice, que babaquice isso, cara. Meu Deus. E quais são os grandes pontos aqui, se você não entendeu? Primeiro, que o Seth era noivo, né? Segundo, que a Zara não tinha nenhuma relação pública com ele. E terceiro, que a postagem foi nas contas oficiais verificadas. Então a reação original e oficial das pessoas foi tipo, ok, a conta foi hackeada, né? Todas elas. Só que aí não foi só as coisas dela, né, que vazaram. A noiva do Seth, na época, ali, minutos que isso acabou vazando, simplesmente colocou foto do Seth ali, duraço. E aí olha só como terminou essa fofoca bizarra. Seth Rollins, né, estaria envolvido com a Zara. E aí isso teria sido descoberto pela nova da Layla, que teria acessado as contas dele e postado as fotos dela para expor a traição. O que faz total sentido, ele estaria traindo com ela, então pegou as fotos no celular dele e postou na conta oficial dele. E porque, tipo assim, minutos depois foi postada uma foto dele também. Então era como se a mesma pessoa tivesse feito isso pelo mesmo celular, pelo mesmo sistema ali, tá ligado? Logicamente, né, nenhuma das partes acabou confirmando isso, e a reação do Seth não foi das melhores também. Olha o que ele respondeu. O Seth postou no Twitter o seguinte: eu gostaria de pedir desculpas aos meus fãs e familiares pelas fotografias privadas que foram distribuídas sem meu consentimento. Ele não culpa Hack, ele não culpa Zara, ele não culpa a noiva, ele não culpa nada. Ele só pede desculpas e fica por si mesmo. E importantíssimo falar também que a WWE não fez nenhum pronunciamento. E as consequências, elas foram imediatas, tá? O Seth, ele não foi punido, ele era o maior nome da empresa nessa época, era o Mr. Money in the Bank, tava tendo o ano incrível dele ali de 2015. A Zara não foi punida imediatamente, mas ficou apenas mais alguns meses no NXT e depois saiu. Já a Layla Schultz, né, ex-noiva do Seth Rollins, depois de postar os nudes dele, ela saiu do Twitter por semanas. E como que acabou? Ficou feliz? O Seth casou? Deu tudo certo? Não. O Seth e a Layla terminam oficialmente semanas depois, coisa de tipo 2, 3 semanas depois. Eles nunca comentaram publicamente o fim, mas em março ali já não tinha mais foto dos dois juntos, tá? O Seth engata o relacionamento com... Adivinha com quem? Com a Zara Schreiber, a menina que teve os nudes vazados. E aí isso logicamente acabou reforçando que ela e o Seth tinham uma coisinha ali. E aí a Zara é demitida em agosto de 2015, mas dizem que ela não foi demitida por conta dos vazamentos. Era porque ela teve algumas postagens nazistas no Facebook dela na época. E aí o relacionamento dos dois também não dura muito. Ali no começo de 2016 eles acabam terminando, e o Seth segue a vida dele até começar a namorar a Becky Lynch em 2019. E você sabia de todas essas? Deixa aqui embaixo qual foi que mais te chocou. E comenta outras aí também. Se eu esqueci de alguma, essa aqui foram as que mais me impressionaram. Por isso que eu coloquei aqui. Vejo vocês na próxima e fui!